Mateus capítulo 4 e Hebreus capítulo 4. Vamos ler primeiramente o texto de Mateus, do capítulo 4, versículo 1 até o versículo 4, do 1 ao 4 de Mateus, capítulo 4. Diz assim, queridos: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Diga amém. Agora abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4 e leia comigo dos versículos 14 a 16, que nos diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém, queridos? Meus amados, nós estamos dentro de uma série de mensagens intitulada O Cristo Caminho. O objetivo dessa série é que nós possamos receber um discipulado, que nós possamos fazer uma leitura do Evangelho de Jesus Cristo e aprendermos aquilo que é fundamental. E não há como nós aprendermos o que é fundamental sem desconstruir alguns conceitos que nós herdamos ao longo da nossa experiência religiosa. Então nós absorvemos aí muitos conceitos, muitas doutrinas que nos foram passadas e que nós, de certo modo, aprendemos, de certo modo nós defendemos e passamos a acreditar em muitas coisas que na nossa infância, nossa juventude, nossa vida de igreja, de evangelicalismo, nós acabamos recebendo, não é? Mas chega um momento da nossa experiência que nós precisamos parar um pouco e ler a Bíblia com os nossos próprios olhos. Ou seja, ler a Escritura como quem procura compreender com exatidão o que o texto quer ensinar, o que Deus quer nos ensinar por meio da Escritura, e rever, portanto, alguns dos nossos conceitos herdados e adquiridos. E nesse processo, não raras vezes é preciso desconstruir, é preciso quebrarmos alguns paradigmas, e nesse processo de destruir paradigmas, a gente vai ficando meio fragilizado, porque você fala, puxa, aquilo que eu criei tanto tempo, defendi por tanto tempo, e agora está acabando tudo e você fica sem saber o que fazer, não é? Sem saber o que fazer. Aqui mesmo nessa série de mensagens nós ministramos uma mensagem em que nós falávamos que o reino de Deus não é uma questão de comida e bebida. É palavras de Paulo em Romanos capítulo 14, versículo 17, não é? Nós vimos que o próprio Jesus ensina que o que contamina o homem não é aquilo que entra nele, mas aquilo que sai dele. Aí você vai absorvendo esses conceitos e você verifica na Bíblia e você fala, puxa, mas é verdade, é um ensinamento de Jesus, é um ensinamento apostólico. O problema é que eu passei a minha vida inteira, entenda, né, apoiado nas muletas de um conjunto de doutrinas e de coisas que naquele tempo me fazia muito sentido. Uma vida de abstemia, de ser abstêmio,
dessa comida, daquela bebida, de não usar essa roupa, de não cantar essa música, de não frequentar aquele lugar, de não falar essa palavra. E aí, de repente, quando você vai lendo a Bíblia, você fala: puxa, o que contamina o homem não é o que entra no homem, não é o que está de fora, mas o que contamina o homem é aquilo que está dentro dele. Palavras de Jesus, Marcos capítulo 7, Mateus capítulo 15. O reino de Deus não é comida e nem bebida, não é? Então, você vai ficando assim, desprovido de apoio. Porque se você recebe essas palavras de Jesus e do apóstolo Paulo, e vai compreendendo, e você vai deixando essas coisas de lado, chega um momento que você fala assim: puxa, eu não sei mais ser crente. Eu não sei mais o que o crente faz, é a pergunta. Porque antigamente o crente, ele era identificado pelo seu cabelo, pela sua roupa, pela sua comida, pela sua bebida, pelas suas músicas. Aí de repente tudo isso foi dito pela própria Bíblia que não tem valor. Basta vocês olharem para os escribas e fariseus, mais especificamente os fariseus. Existe algum crente hoje em dia, ou há 10 anos, ou há 20 anos, que tivesse uma postura, um comportamento exterior, de vestimenta, de alimentação, né, maior do que um fariseu da época de Jesus? Não tem. Porém Jesus falou assim: olha, vocês são todos filhos do inferno. Então tem um problema aí. Não tem um problema ou não tem? Como eles eram os filhos do inferno, filhos das trevas, filhos do diabo, se eles exteriormente eles preenchiam todos os requisitos que o judaísmo lhes impunha, que o farisaísmo lhes impunha, eles tinham todas as aparências necessárias. Aí vem Jesus e fala: que nada, vocês são mesmo como sepulcros caiados, porque vocês estão preocupados com o exterior e se esquecem que o mal do homem, o problema do homem não é o que está fora, mas sim o que está dentro. Aí quando você então começa a querer, a desejar ter uma vida cristã baseado em princípios do Evangelho e não da aparência dos fariseus, nem a aparência que o cristianismo impôs, você chega um momento e fala assim: poxa, eu não sei mais como viver a vida cristã, porque tudo me foi tirado, tudo que era prático, e agora você fica assim meio desviado, entre aspas, você se sente um desviado. De repente você está no lugar, está fazendo uma música, está se balançando, você fala: bicho, eu estou até me balançando com as músicas, meu Deus do céu, tem nem jeito de se balançar, tantos anos, nunca me balancei, nunca dancei. Aí você vai na casa de um irmão, a convite dele, tem lá um almoço, aquela carne assada, domingo depois do culto, aquela fumaça subindo como um cheiro, aroma agradável a Deus, picanha, cupim assado, cupim gordo é bom, diz que acaba com a virilidade do homem, mas é gostoso, viu, Marcinho? Você ouviu dizer não? A partir de hoje não come mais? Bobagem, isso vai acontecer sem o cupim. Tranquilo, pode esperar que vai chegar. Isso se ainda não estiver chegando. E ninguém confessa. Mundo machista, homem tem que ser macho. Bobagem. As mulheres sabem quem são os homens. As esposas sabem. E elas são tão boinhas que não dizem nada, protege o marido.
marido fala umas bobagens, ela, é isso mesmo. Aí todo mundo acha que é verdade. Vai para você ver. Enfim, queridos, o fato é que a pessoa começa, tá lá no churrasco com os amigos, aquela coisa bacana, aí aparece um irmão escondido ali, meio sem graça, com uma latinha verde, para dizer que é Guaraná Antártica. Mas você observa bem que não é bem Guaraná Antártica, tem lá uma letra, tem um H, Guaraná Antártica não tem H na latinha. Aí você fica assim, puxa, mas está tudo tão acabado, é o fim dos tempos mesmo. Como é que é crente? Como é que é crente? Você entendeu que não é o tamanho do cabelo, você entendeu que não é o tamanho da roupa, não é? Cuidado, não vai colocar roupa curta não, porque é uma questão de bom senso, não é? Se cuida, se guarda, mas também não precisa colocar uma burca também, lógico que não. Bem, de todo modo, você entendeu que não é a questão de comida, nem de bebida, nem de guardar dias de festa, nem sábado, não é o seu dízimo, porque tudo isso é a mão humana que faz. A salvação não é humana, a salvação é divina. A salvação pertence a Deus, procede de Deus, é o próprio Deus, só Ele pode verdadeiramente salvar o homem. E tudo que o homem faz e que é capaz de realizar com a sua própria mão, não tem o poder de verdadeiramente transformar o homem. Mas o problema é que agora você já não sabe mais como fazer. Você perdeu Você virou uma pessoa comum. Pronto, você era crente, e crente é uma pessoa especial, porque ela vai para o céu, o outro não vai para o céu. É assim ou não é? Crente é uma coisa esquisita. Porque o crente, ele conhece a Deus e ninguém mais conhece a Deus. Só Ele. Só Ele é santo, só Ele não peca, só Ele vai para o céu. Ele tem aquela sensação de ser melhor, de estar bem. Eu não vou falar mais coisas aqui para não assustar vocês. Mas o fato é que a pessoa chega um momento que ela, quando entende que o mal não é aquilo que está fora, mas é o que está dentro. Quando ele entende que o reino de Deus não é comida e nem bebida, quando ele entende que o reino de Deus não vem com visível aparência, quando ele entende que tudo é aqui dentro, que nada de fora me qualifica ou me salva, aí ele chega um momento que parece que ele perdeu tudo, acabou tudo, não sabe mais de nada, não sabe nem orar, perde a vontade de congregar, e ele volta a ser uma pessoa comum, não é? Perdeu o rumo de casa. E nessa situação, muitos, não poucos, acabam desistindo de tudo e viram uma pessoa comum. Pronto, tá bom, chega dessas coisas. Eu sou cristão, sou do DEVAP, a maravilha, mas para de caminhar, porque não entendeu ainda o que é a vida cristã, como ela acontece, como ela funciona, e onde tocar essas virtudes da salvação de Deus e como tocá-las. Quais os princípios, os parâmetros que serão usados para medir a minha maior ou menor aproximação de Deus. A minha comunhão com Deus é aferida a partir de quê? Quais são os instrumentos que nós usamos para medir como é que está a minha salvação, o desenvolvimento da salvação, a santificação, a justificação? Porque tudo isso são verdadeiros, são coisas verdadeiras. Mas nós perdemos agora os parâmetros. Por quê? Porque estávamos acostumados com tudo que era exterior, e agora precisamos compreender o interior e começar a cuidar da nossa vida interior, a cultivar uma vida interior segundo Deus. E essa série, O Cristo Caminho, fala disso. Até aqui, até a última mensagem que nós ministramos, nós vimos basicamente duas coisas que não podem ser perdidas. A primeira coisa que nós aqui falamos nas mensagens anteriores dessa série é que existe um grande fenômeno da obra de Deus. A obra de Deus
é o fenômeno da manifestação da vida. Vocês entenderam isso? Ou seja, se perguntarem para você o que é a obra de Deus, você vai dizer, é Deus que é a própria vida e que desde o início da criação, essa vida que é Deus e não é outra coisa, é o próprio Deus, essa vida está em processo de se manifestar, de se mostrar. Essa vida que é o próprio Deus está em processo de glorificação. É uma vida que vai se manifestando por meio das coisas criadas. E essa vida chegou no auge da sua manifestação, enquanto uma consciência expandida, crescida, uma consciência esclarecida sobre o que é Deus e o que é a verdade. Ou seja, essa vida se manifestou na consciência humana de Jesus de Nazaré, o maior homem da história. Nunca houve homem sobre a terra que tivesse uma consciência tão clara, tão expandida, tão santa, tão pura, tão impoluta, quanto a consciência que se manifestou em Jesus, o homem por excelência. Jesus, o homem, de quem é dito em Atos 4:12, não há salvação em nenhum outro nome. O nome de Jesus é um espetáculo, né? Espetáculo, porque, mas isso é coisa da Bíblia, eu não sou de Bíblia, não tem negócio de Bíblia comigo. Então você vai ter que lidar com a história, porque a história reconhece em Jesus o grande divisor de águas. Antes de Cristo e depois de Cristo, a história humana está dividida em antes dele e depois dele, o que significa que antes dele a história era de um modo, depois dele a história não pode continuar do mesmo modo. Jesus mudou a direção do eixo da história da humanidade. O homem Jesus, alguém que podia dizer, eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Alguém que olhou para a humanidade, viu o sofrimento da humanidade, os problemas da humanidade, a angústia da humanidade, e disse, eu vou agora abrir aqui um novo e um vivo caminho, para que os homens, por esse caminho novo, e um caminho que é vivo, é orgânico, possam agora retornar ao Pai. Jesus veio para nos conduzir de volta ao Pai. E eu vou pedir uma coisa para vocês, se vocês puderem se ajudar. Ao invés de nós falarmos de salvação, cuidado com as minhas palavras. Nós falamos de salvação e vamos continuar falando de salvação, é óbvio. Salvação. Só que essa palavra salvação já está tão saturada de evangelicalismo, tão impregnada de maus entendimentos acerca do que é salvação, que toda vez que você fala salvação, você se priva de compreender o que é salvação, porque essa palavra já perdeu o significado há muito tempo. Então, quando você falar de salvação, mude o nome. Não é que você vai deixar de usar o termo salvação, para de bobagem. É só para você ressignificar ou trazer de volta o sentido do termo salvação. O homem estava errante, peregrino, no mundo, sem Deus, como estrelas errantes, perdidos. Aí vem Jesus e fala, olha para cá, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Estou aqui eu abrindo um novo e um vivo caminho. Vamos agora, todos, vamos retornar à casa do Pai. Retornar em conhecimento de Deus, em reconhecimento de Deus, em metanoia, mudança de mente, mudança de entendimento, e vamos voltar ao cuidado do Pai, à casa do Pai, ao suprimento do Pai,
porque a nossa origem é o Pai, dele nós saímos, dele nos afastamos, e a salvação consiste em nos reconciliarmos com a fonte das nossas existências. Amar a Deus, entender a Deus, voltar-nos para Ele totalmente, nos deixarmos ser absorvidos, ganhos, trabalhados, transformados por Ele. Então Cristo, o primeiro ponto que falamos foi esse: Cristo veio para ser a manifestação da mais alta consciência da vida, e isso aconteceu em Jesus. Só que a partir de agora que Ele abre um novo caminho, é a segunda coisa que nós falamos. Começa uma segunda situação. Agora somos nós, atenção, que por meio de Jesus, nesse Cristo caminho, nesse novo e vivo caminho, somos nós que estamos tendo a nossa consciência expandida também. Ou seja, Cristo quer que nós sejamos, e esta é a obra dele, esta é a obra de salvação, que nós sejamos como Ele, que tenhamos tal consciência, uma consciência crística. E esse caminho que acontece a cada momento da sua vida, da minha vida, cada decisão, cada passo, cada palavra, cada ação que nós fazemos, pode ser o caso que nós estejamos ou não tendo a consciência expandida. Esse processo de aumento de consciência, ou seja, você já tentou muitas vezes melhorar a sua vida, fala a verdade, mas você não conseguiu. Você conseguiu por um momento você tomou a decisão, fez um voto, um pacto, agora vai dar certo, tal, mas quando você menos esperou, ou quando menos esperava, você se esqueceu do voto e já estava no mesmo lugar de antes do voto, fazendo as mesmas coisas. Estão entendendo? Aí passa um tempo, não, agora vai. Você foi num culto, teve uma pregação maravilhosa, aquelas pregações, né? Coloca uma música de fundo aí, o tecladista tem que estar ali, segurando ali, dando um impacto, a voz do pregador aumenta, o teclado aumenta, o baterista entra, né? Para você, aí você fala, agora vai, agora chegou lá, agora você está emocionado. Emoção não serve para nada, para de bobagem. Tá bom, você gosta de chorar, chora, mas não vai resolver sua vida, tá bom? Você não está proibido de chorar, de se emocionar, pode fazer tudo isso, mas a sua vida não vai melhorar. E quer a prova? Você é a prova. Aí você agora vai, a música chegou lá, tocou, faz o pacto, não vou xingar mais meu marido. Aí chega em casa, uma alegria, beija o marido, coisa mais linda. Tem um voto, você tem que cumprir, você tem que ser melhor, mais paciente, mais mansa, mais humilde. Primeiro dia o marido fica desconfiado, meu Deus, o que está acontecendo? Pelo amor de Deus, eu estou até com medo de eu morrer, né? Vai que eu vou morrer, né? Mas fica tranquilo, marido, que daqui a 2 dias, 3 no máximo, a mulher esquece do voto, a emoção passa, tudo volta ao normal. Ferro voando, sapato, xingamento. E isso é o marido também, é o filho. É o filho que quer ser melhor filho. O marido quer ser melhor marido. A mulher quer ser melhor esposa. Não é? São os pais querendo ser melhores pais. E a nossa vidinha não vai alterando. Agora, nesse caminho de volta ao Pai, a consciência vai sendo expandida, e a partir do momento que a sua consciência é expandida, o que significa que você passa a conhecer interiormente a verdade de Deus, agora não há esforço, e nem há uma decisão dizendo, a partir de hoje eu não xingo mais. Não, simplesmente a sua consciência se expande de tal maneira, que é como o crescimento de uma criança, pronto. A criança não faz um tanto de coisa sem futuro, criança? Mete dentro na tomada, né? Come a lata de Neston todinha.
Quem já teve filho que comeu Neston? Uma vez, lá em casa, nunca tinha nada, porque a gente era muito pobre. Aí eu não sei o que aconteceu, apareceu uma lata de Nescau na nossa casa. Aí tudo pequeno, criança. Aí Nescau em casa é um espetáculo. Eu tenho 49 anos de idade, só me recordo uma única vez que teve Nescau lá em casa. E aí não sei qual foi dos 4 ou dos 3, porque eu não fui. Eu não fui, estou falando. Eu falaria hoje, eu estou grande, ninguém vai me bater mais. Né? Mas um dos 3 foi para dentro do banheiro comer, comeu toda a lata, ainda derramou no vaso assim, ó. Você lembra, senhor? Não foi você não, né? Fernando não está aqui, Frank não está aqui. Bem, mas... Agora a pessoa cresce, depois ela faz isso. Quando a sua consciência se expande, as coisas da infância, da menoridade, pecado é menoridade, pecado é inconsequência de quem não cresceu, de quem não entendeu Deus. A gente fala de pecado como pecado é falta de crescimento, é ignorância, é treva, é desconhecimento e, portanto, inconsequência. Agimos inconsequentemente contra a própria existência, contra o nosso próximo, contra nós mesmos, porque não crescemos. A consciência tem que expandir. E esse processo de expansão de consciência é chamado de conformação. Estamos nós, esse é o segundo ponto, sendo conformados à imagem do Filho primogênito de Deus. Estamos crescendo. Salvação é crescimento. Crescimento é luz, é entendimento, é esclarecimento. E todo conhecimento nos levará a amar mais e mais a Deus, porque Deus é maravilhoso, Ele é lindo, Ele é belo. Paulo vai dizer isso em outros termos, dizendo: até que todos cheguem à estatura de varão perfeito, a perfeita varonilidade, crescimento, expansão de consciência. Esse é o segundo ponto. Então até aqui falamos esses 2 pontos. A vida se manifestando ao mais alto nível de consciência em Jesus de Nazaré, e agora todos nós, por meio do novo e vivo caminho, que o Cristo caminho nos abriu, estamos agora também seguindo-o na direção de alcançar a mesma expansão de consciência, o mesmo nível de consciência do próprio Jesus de Nazaré. Ele é o modelo. E, portanto, para aquelas pessoas que chegaram em algum momento e falou: não sei mais ser crente, porque me tiraram tudo, eu não bebo, mas... porque não bebo mesmo? Mas já entendi que o outro que toma cervejinha não é melhor nem pior do que eu, não faz diferença mais. A irmã agora corta cabelo, não faz diferença, pinta a unha, não faz diferença. Está lá, o irmão foi para o show do Trio Parada Dura. As andorinhas voltarão. Olha que maravilha. E eu também voltei. Pecado no altar. O que? As andorinhas? Andorinha é pecado? Andorinha voar, passarinho? E elas voltaram. Estão voando. Onde é que é o pecado? Aí eu ouvi a andorinha voltando e falei assim: eu também voltei, meu amor. Elas estão voltando, eu também estou voltando. Quero pousar no velho ninho. É reconciliação. Qual é o tema dessa música? Reconciliação. Mas é do diabo. Bobagem. Os velhinhos, trabalhadores, quase morrendo. Tudo velhinho. Aí você fala: agora acabou. Agora já pode. Já pode. Aí eu fui almoçar lá no Vasto. Aí chegou lá, com quem que eu me deparo? No Vasto, cantando. Frank Sinatra. Andresa não, a ministra de louvor. Você tem que dar peso da coisa, porque Andresa é Andresa. Agora, ministra de louvor, não. Aí você entendeu? Aí você fala assim: agora acabou tudo, porque... Onde está a diferença? O que é ser crente? Tira da sua cabeça essa ideia de ser crente. Você nunca ganhou nada sendo crente.
Ah, isso está errado, está nos desviando. Não, vamos ressignificar. Você tem que se entender como um ser humano, só um ser humano, que carece de conhecer a Deus. Entenderam ou não? Porque essa chancela crente, ela divide o mundo. Ela divide pessoas. Vocês sabiam que o cristianismo, em nome do nome cristianismo, já matou muitas pessoas? Entende? Quantas pessoas você não condenou porque não trazia na testa a palavra crente? E você condenou aquela pessoa? Fala para mim. Você não falou que a pessoa ia para o inferno só porque ela não tinha na testa escrito crente, e na sua tem. Então esse nome está só dividindo. Nós estamos nos tornando orgulhosos, presunçosos, filhos do inferno 2 vezes. Pense bem, somos seres humanos que precisamos nos entender, nos conhecer, conhecer a Deus, saber que nós, todos os homens, em maior ou menor grau, estamos no processo de crescimento, de expansão de consciência, e o alvo é Cristo, o Cristo caminho. Ele se nos apresenta agora como um modelo. Então você que não sabe mais o que fazer, basta você olhar para Jesus, o que você nunca fez. Pensa bem, nós nunca olhamos para Jesus, ou já? Calma, pensa comigo, vamos pensando. Você nasceu na igreja, aprendeu todas aquelas doutrinas, aqueles comportamentos, ou você se converteu à igreja evangélica, quebrou as suas imagens de escultura, Maria Aparecida, Maria de Fátima, Maria, você quebrou tudo, lembra que você virou crente? Quem tinha as imagens, quebrou tudo, quebrou terço. Agora o povo está vendo diferente, né? Vocês estão sabendo, né? Agora os crentes estão se convertendo à igreja católica, está invertendo. São vários os que eu conheço, vários estão se convertendo, estão se redescobrindo, se reconvertendo. Enfim, mas de todo modo, você passou a viver uma estrutura religiosa de comportamento. Quem era o seu referencial do que fazer e do que não fazer? Vocês lembram? Você lembra? O pastor. É ele que diz, olha, não pode, não pode. E se alguém vir você fazer algo errado, o que ele diz? Vou dizer para quem? Para o pastor. O pastor virou a referência. Ó, pessoal, não podemos fazer isso nem aquilo outro, é pecado, pronto. Você tomou o pastor por referência, você tomou a igreja, a sua denominação por referência, você tomou a doutrina que você recebeu, pentecostal, ou neopentecostal, ou reformada, por referência, de modo que quando você tivesse qualquer dúvida do que fazer e do que não fazer, quem você procurava para pedir explicação? O pastor. Pastor, pode... Já me perguntaram tanta coisa se pode, que se eu falasse aqui vocês iam morrer de rir e eu de vergonha. Eu, vergonha de falar, e vocês rindo da... Pastor, eu quero uma comunhão com o senhor. Marca a comunhão, saio de casa, tal. Chego lá. Pastor, pode... Eu olho assim e falo... Misericórdia. Bem, Cristo se torna a nossa referência. Ele é o Cristo caminho, Ele é o Cristo modelo, Ele é o homem excelente. Você quer entender qual é o homem que Deus procura? Que tipo de homem? Olhe para Jesus. Ele é a nossa referência. E portanto, nessa série de mensagens, a partir de hoje, nós somos convidados a olhar para Ele e aprender a vida em relação a Deus, em relação ao próximo, a vida cristã, uma frase geral, a partir de Jesus. Se você olhar para Jesus e entendê-lo,
Jesus, o homem, e falou assim: olha, eu quero isso para mim, eu preciso disso, e eu vou seguir os passos de Jesus. A partir de hoje, quem é a sua referência? Jesus, não é o Alexandre. Tá bom? Jesus. Você é servo de quem? De Jesus. Você é discípulo de quem? De Jesus. Por algum acidente ou alguma providência, você congrega no DEVAP. Mas aqui todos nós temos só um modelo: Jesus. Vamos olhar para ele. Que tipo de humanidade ele teve? E quando fala vamos olhar para Jesus, cabe aqui fazer uma separação. Vocês já sabem, mas é importante repetir. A Bíblia fala que o verbo se fez o quê? Carne. E aqui está a distinção que deve ser levada a sério. Quando fala que o verbo se fez carne, você tem o verbo e você tem a carne. Então, antes do ano 4 da era cristã, não havia a humanidade do verbo, era só verbo, só o Cristo. O Cristo de Deus, que a Bíblia chama de o Logos divino, que é Deus, que é o Criador, em quem tudo existe, por meio de quem tudo existe, a partir de quem tudo existe, o lugar onde tudo existe. O Logos é eterno, o Logos é divino, o Logos é Deus, o Logos é eterno, o Logos é transcendente. Tudo o que existe, existe nele. Isso é o Logos, é o Cristo de Deus, o Cristo eterno de Deus. Só tem um problema: para redimir a humanidade, para poder conduzir o homem de volta à casa do Pai, foi preciso que o verbo entrasse no mundo, que o verbo se fizesse homem. E eu vejo na obra da encarnação do verbo um dos maiores mistérios, até maior do que a própria redenção. Uma vez que o Deus eterno, infinito, se faz homem. Você já se perguntou alguma vez por que o verbo se fez carne? Por que Cristo se faz homem? A teologia vai criar um monstro, vai dizer que era para Deus dar chicotada nas costas dele, dar murro na boca dele, quebrar os dentes dele, morder a canela dele, beliscá-lo, humilhá-lo. Não, não. O Cristo de Deus se faz homem porque ele precisa abrir um caminho dentro da consciência humana. Jesus é a parte humana do Cristo divino. O verbo se fez carne, o verbo se fez homem, e é para esse homem que nós devemos olhar, não é para o Cristo. Ou seja, olha para o Cristo também, não tem problema não. Agora, a questão é que não tem muita relação entre eu e o Cristo eterno, até porque você não tem muito paradigma, tem? Olha para o Cristo eterno, olha, você vai olhar, como é que eu olho para o Cristo eterno? Você não tem paradigma, só pode crer. Eu creio, mas você não tem ideia de como fazer. Agora eu digo, olhe para o homem Jesus. Por que olhar para o homem Jesus? Porque ele, Jesus, é homem como você, participante de carne e sangue, a nossa semelhança. Agora eu tenho um paradigma concreto para o qual olhar. Aqui é um homem, nasceu em Belém, uma criança, 1 mês de vida, 1 ano de idade, 5 anos, 10 anos, 12 anos, 15 anos, puberdade, hormônios, espinha na cara, desejos, vontades, tudo pulsava, carne, sangue, nervos, músculos. Ser humano normal, fazia cocô, fazia xixi, espirrava, ficava gripado, descia catarro do nariz. Pastor, tem que falar isso? É porque para você entender que é igual você. É porque ninguém derrama, ninguém escorre catarro do nariz. Só escondido dos outros, porque é feio descer catarro do nariz e você lamber. Quem aqui, quando criança, nunca tirou um catarro e comeu?
Quem aqui nunca fez isso? Levanta a mão. Ninguém levantou a mão. O motivo eu não sei, mas, enfim. Tem gente bem séria assim, tipo assim, pensa, não vou responder nada, mas eu nunca fiz. Limpinho, você é limpinho. O homem Jesus, carne e sangue como nós, a nossa semelhança. É para ele que devemos nós olhar. Como nós sabemos pouco sobre os seus primeiros 30 anos, nós vamos vê-lo entrar no cenário, né, do seu ministério e da humanidade aos 30 anos. Então é daqui que nós vamos começar a olhar para ele. Porque qualquer outra tentativa de antes dos 30 anos é só especulação. Para não ficarmos na especulação, vamos olhar para o homem Jesus. Diz a Escritura que ao completar 30 anos, ele desceu ao Jordão, onde foi batizado, e ao sair da água, o Espírito Santo desceu sobre ele na forma corpórea de uma pomba. Não desceu uma pomba na cabeça de Jesus. Pombo não desce na cabeça de ninguém. Coloque na sua cabeça. Foi o Espírito Santo que desceu na forma corpórea de uma pomba. Não foi uma pomba que desceu. É o Espírito Santo ungindo-o. E ali, quando ele sai das águas, ele vai agora entrar no cenário público do seu ministério. Ele vai lidar com os homens, ele vai lidar com os pecadores, ele vai lidar com o mundo espiritual. E aí o Espírito Santo fala: opa, você precisa de ser conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. E esse é o ponto que eu quero que vocês reflitam essa manhã. Jesus, homem. Leve em consideração que, segundo Tiago, capítulo 1, salvo engano, versículo 13, diz que Deus a ninguém tenta, e Deus não pode ser tentado pelo mal. Então, quando se fala de tentação, certamente não é Deus que é tentado. Deus não pode ser tentado. Ninguém tem a capacidade de tentar a Deus. Nem um homem, nem demônios, nem anjos, nem diabo, ninguém. Deus é o ser inacessível e ninguém consegue aproximar-se dele para tentá-lo, embora todos estejam imersos dentro dele. Agora, o homem, Jesus, essa parte humana, gerada, temporal, porque nasceu no tempo, ela tinha que ser tentada pelo diabo. A palavra tentação é a palavra, você pode substituí-la por ser provado. Ou seja, para esse Jesus chegar a ser o homem excelente, ele tem que, em primeiro lugar, ser homem pleno, sem mentira, sem fingimento, sem engodo, sem enrolação. Por que eu falo isso? Porque quando se pensa em Jesus, homem, todo mundo pensa que ele era um homem diferente, era um homem que não tinha a possibilidade de pecar. Ora, se ele não tivesse a possibilidade de pecar, por que é dito que ele foi tentado em todas as coisas? Por que é dito que o Espírito Santo o conduziu para ser tentado pelo diabo? É para mentir para você? É impossível que ele seja tentado. Ou melhor, é impossível que ele peque. Ele vai ser tentado para quê? Não, só para fazer aqui uma manipulação, para ficar bonita a sua história. Porque os homens, quando registram a história, eles costumam fazer toda uma construção poética, né? Romântica, mentirosa, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Se poder amar o Brasil, tem que falar coisas que ninguém entende. De um povo heróico, brado, retumbante. Olha que coisa linda. E o sol da liberdade, em raios fúlgidos, brilhou. E onde foi que ele não brilhou? Vocês entendem que é só uma questão poética para te seduzir? O que é Brasil? Brasil é terra
e gente sofrida que quer sobreviver. Isso é Brasil. Não tem, o lábaro que ostenta estrelado. Não existe. Existe? Vocês já viram por aí um lábaro? Quem já viu lábaro? Você não sabe nem o que é lábaro. E assim eu vou estar lembrando aqui que nossos campos têm mais flores que o país vizinho. Depende, se tiver mais trabalhador rural para plantar a flor. Tudo nosso é mais bonito, já observou? Tudo nosso é melhor. Mas se você tivesse nascido do outro lado, lá seria melhor também. Então os homens vão construindo essas poesias para ludibriar você, para gerar uma sensação de entusiasmo, para você poder se dar mal, ser preso, apanhar. Em nome de quê? Dos outros que estão nos manipulando. Jesus, portanto, homem, ele foi o quê? Homem completo, de verdade, sem mentira, totalmente sujeito ao pecado. A Bíblia não cria poesia em torno de Jesus. Diz, ele nasceu homem, menino, teve 1 ano, 2 anos, 10 anos, 30 anos, e ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, a fim de ser provado. Esse homem tem que ser aprovado, mas esse ser aprovado não era uma manipulação, seria uma aprovação de todas as decisões que este homem Jesus haveria de tomar em toda a sua existência humana. Conforme diz Hebreus capítulo 5, versículo 9, em toda a sua existência terrena, enquanto na carne. Por isso que lá em Isaías capítulo 7, versículo 14 e 15, falando de Jesus, do homem que haveria de nascer, do menino que iria nascer da virgem, é dito que ele haveria de aprender a aborrecer o mal e acolher o bem. Então, cada passo da vida de Jesus, homem, era uma decisão por Deus, pelo Pai. Homem como você. Só que agora este homem foi um homem, entenda, em que Deus, o Eterno, o Cristo, encontrou nele um acesso na consciência humana. Numa consciência humana. Isso acontece a cada milhares e milhares de anos. Quer ver uma coisa? Einstein e você, qual a diferença? Nenhuma e todas. Nenhuma por quê? Porque ele tinha 2 pernas. Quantas pernas você tem? Einstein tinha 2 braços. Você tem quantos braços? Einstein tinha 1 cérebro. Você tem quantos? Tudo igual. Se brincar, você tem mais coisa que ele. Tem gente que tem 11 dedos. Não tem? Não acontece? 12? Ah, tá, porque nasceu 1 em cada. Entendi. Bem, de todo modo, qual que é a ideia? Por que Einstein é Einstein? Porque o divino encontrou nele, ali, de um modo especial, de um modo providencial, um acesso que fez dele alguém que contribuísse com o progresso da humanidade. Então Jesus, homem, plenamente homem, a cada passo foi vivendo em conhecimento de Deus, conhecendo a Deus. Começou o ministério, o Espírito Santo disse, Jesus, você será conduzido ao deserto, com o fim de jejuar? Não. Com o fim de orar? Não. Foi conduzido pelo diabo para ser o quê? Para ser tentado pelo diabo. Está lá Jesus. Se você ler os 4 evangelhos, tomando, ou melhor, pelo menos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, tomando o mesmo momento, você vai encontrar em Marcos dizendo que Jesus foi tentado por 40 dias. Ele foi tentado durante os 40 dias. Quem está entendendo? O que significa que
as 3 tentações que são citadas nos evangelhos, que, salvo engano, ocorreram após 40 dias, são apenas 3 de muitas outras que ele teve. Tanto é que Paulo vai dizer, ele foi tentado em quantas coisas? Em todas. Então, sendo ele tentado por 40 dias, sendo ele tentado em todas as coisas, por que a Escritura só nos apresenta 3? As outras não têm importância? O Espírito Santo esqueceu? O escritor humano esqueceu? Por que 3? Não é? Interessante isso. Por que só 3? Ora, porque essas 3 tentações citadas na Escritura, elas sintetizam toda a sua vida, a vida humana de Jesus. Ou seja, se você for aprovado nesses 3 pontos, todos os demais estarão a eles submetidos. Muito simples. São 3 aspectos vitais da nossa relação para com Deus. São 3 aspectos vitais. Então, para você que desaprendeu a ser crente, desaprendeu a ser um servo de Deus, porque essas coisas foram todas tiradas, as coisas externas, então, toma aí o primeiro princípio de uma vida. Toma aí o primeiro princípio que você, a partir de hoje, vai levar a sério. Primeiro princípio. Estava lá Jesus no deserto, certamente em jejum e oração, tendo comunhão com Deus, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, no deserto, dia e noite, 10 dias, 20 dias, 30 dias, 40 dias, diz a Bíblia que ao cabo de 40 dias ele teve fome. Você sabe quando a gente fica com fome? Mas ele não teve fome antes? Não, ele teve, só que como ele estava totalmente envolvido na comunhão com o Pai, na dependência do Pai, profundamente envolvido, até porque ele tinha uma grande tarefa a executar ao sair dali, que seria a sua obra de ministério, ele sabia tudo o que lhe esperava. Então agora, como homem, ele está aqui dizendo assim, olha Pai, atenção, Jesus, hein? Jesus. Ele como homem estava ali no deserto dizendo, Pai, eu vou enfrentar agora os homens, vou enfrentar agora a maldade dos homens, vou enfrentar a religião, vou enfrentar os demônios. Pai, e como homem que sou, eu não tenho nenhuma condição de realizar essa obra. Este é o sentido de Jesus estar no deserto em jejum. Pai, eu não posso, eu não consigo. Pai, eu sou fraco. Pai, é o seguinte, eu entendo que existo. Se aqui eu estou como homem, é porque tu me sustentas. É porque o Senhor é a minha vida. É Jesus que está falando. Eu entendo que sem ti, ó Pai, eu nada posso fazer. Ora, se Jesus estava na condição de homem, com tal sensibilidade diante de Deus, com tal postura diante de Deus, por que eu, que não sou Jesus e que dele necessito, tenho atitudes diferentes da dele? Por que eu acho que eu sou capaz de alguma coisa? Na verdade, uma pessoa sensata, ela não diz eu sou capaz sem Deus. Até porque religiosamente nós aprendemos que não podemos falar uma blasfêmia dessa. Mas você não fala, mas você vive. Porque você acorda de manhã e você se levanta, né, sobre os seus pés, como diz o Pedro, põe-te sobre vossos pés.
Você se levanta, põe-se sobre os seus pés, e você tem uma agenda grande, longa, você tem muitas coisas para realizar, para resolver, e você já está totalmente voltado para si, e você não tem tempo, nem um segundo, de ao acordar, respirar, e falar: muito obrigado, Pai, porque se eu acordei, é o Senhor que me permite acordar. Quer uma dica? Pare de orar de manhã, quando acorda. É a dica. Para. Por quê? Porque a oração que você aprendeu em 30 anos, 40 anos de crente, você nem sabe o que está falando, você decorou as palavras, as frases, virou uma reza. São palavras que não têm conexão com você, não tem conexão com o seu sangue, com suas veias, com seus problemas, com sua fé real. Então orar é você falar com Deus, só falar, como você fala comigo, mesma coisa, normal. O camarada vai orar e fala: ó meu Deus e meu Pai. Por que é assim? Quando você vai falar com o Marcinho, você fala: ó Marcinho, nesta noite eu vim aqui. Você fala assim? Estou perguntando para vocês. E por que para Deus tem que ser assim? Deus falou assim: meu filho, quieta, calma, para. Bobagem é essa? Fala, meu filho, fala normal. Porque quando você fala normal, aí você começa a orar. Porque até então você estava dentro de um sistema sem futuro, para cumprir regulamento, tabela. Falar: hoje eu orei antes de sair de casa. Não, nada, bobagem. Então diga: Pai, olha, obrigado, Pai. Pai, olha, minhas pernas estão se movimentando. Muito obrigado. Senhor, sem ti eu nada posso fazer. Por isso, Pai, eu entrego esse meu dia nas tuas mãos, minha vida, meus passos. Cuida de mim, guarda meu coração, guarda minha mente. O Senhor sabe, eu sou sanguíneo, eu sou paraibano, eu tenho um problema, mas o Senhor é minha luz, é minha força. O Senhor me ensina, chama minha atenção, Senhor, fala comigo. Está orando, é normal. Eu sou fraco, eu tenho problema de relacionamento. Senhor, hoje eu vou precisar muito do Senhor, mas é muito, Senhor, é muito. Não me deixe. Quero estar na sua presença, e quando eu estiver saindo, o Senhor me chama. Usa uma criança para falar comigo, usa alguém, fala ao meu ouvido, mas não deixe eu me afastar da sua presença. Jesus estava dizendo: Pai, eu agora vou enfrentar esses homens maldosos, essa religião maldosa. Eles vão me odiar, vão me aborrecer, vão me desprezar, vão me xingar, vão me bater, vão me crucificar, e eu não posso sentir. 40 dias depois teve fome. Aí diz a Escritura que naquele momento apareceu o diabo, dizendo: se tu és o Filho de Deus, então transforme essas pedras em pães. Quando se lê esse texto, a maioria das pessoas pensa que estava Jesus sentado numa pedra, um sol quente, sozinho. Daqui a pouco, lá vem, por entre outras pedras maiores, o Satanás. Não é assim que vocês pensam, não? Andando na pontinha do pé, para ele não saber que ele está chegando. Mas que bobagem. Mas pastor, mas não está escrito. Não, tá, mas não está. Bem, se Jesus foi tentado à nossa semelhança em todas as coisas, eu pergunto: você já foi tentado? Você que está me ouvindo agora? E quando você foi tentado, o diabo veio assim, com um pezinho de algodão,
De lã? Não, onde você estava? Normal. Às vezes você está sentado aí no banco de um local de reuniões de igreja, no meio do culto, e o diabo te tentando. Vai embora. Já está na hora. Olha para o relógio para você ver, ele vai passar do horário hoje. Isso é o diabo. Mas cadê o diabo? Me mostra o diabo. É uma voz dentro de você que fala assim: olha, por que você congrega? Nunca vi essa voz? Bobagem. Quando der eu vou, quando der eu não vou. Não, hoje eu vou, mas vou sair mais cedo. Compromisso. E temos. Na verdade, nós temos compromissos para tudo. Para qualquer coisa. Para qualquer coisa. É bobagem sua. Nós temos que ser honestos com nós mesmos. Não é? Às vezes tem irmão que manda mensagem para mim: ô pastor, o senhor tinha uns 5 anos que não vinha, né? 5 anos, não aparecia. Aí veio a pandemia, aí na semana da pandemia: ô pastor, me perdoa, não vai dar para ir agora com essa pandemia, não dá para ir. Dá vontade de responder: mas tem 5 anos, não tinha pandemia, você não vinha. É porque agora ele tem a desculpa, mas não precisa falar comigo, porque, coitado de mim, eu sou igual você. Mesma coisa que você, não dá nada. Sou servo de Deus, você é servo de Deus. Naquele dia eu vou prestar conta dele e você de você. Cada um na sua. Cada virgem com a sua lâmpada, ou acesa ou apagada. Não tem esse negócio: me dá um pouquinho do seu azeite. Não dá, vai comprar. É porque não se transfere espiritualidade. Não se vende espiritualidade. Espiritualidade é construída. Então está lá, na condição de homem, porque, pensa comigo, puxa, é o Cristo, é o eterno em quem tudo subsiste, mas agora numa condição de homem. Isso é muito humilhante. Separar um minuto para pensar: puxa, se tu és o Filho de Deus, o que significa se tu és o Filho de Deus? Significa: sou o Filho de Deus. Eu sou o Cristo. E eu tenho que estar aqui? Já que estou aqui, então pelo menos vou usar o poder divino e vou transformar pedras em pães. Fazer um milagre a meu favor, para mim mesmo, para o meu próprio benefício. Mas a sua consciência dizia: mas você não veio para se servir e nem para ser servido. Você veio para servir. Mas eu sou o Filho de Deus. Ou você não é o Filho de Deus? Aí você fica ali naquela crise. Fazer ou não fazer? Como viver? E é só uma tentação, é só um detalhe, para que a consciência humana se desperte para uma verdade fundamental. Sempre que vierem em sua mente pensamentos, argumentos que te ver para si mesmo, por si mesmo, ainda que seja uma coisa lícita, transformar pedras em pães, é algo lícito. Onde está o pecado nisso? Mas é porque o homem, Jesus, tem que aprender uma verdade fundamental. De repente a luz da consciência resplandece mais forte que todos os argumentos e brada a resposta: não só de pão vive o homem. Essa é uma verdade fundamental. Se você não tem coragem de falar, não fale. Mas se você tem coragem, fale. Não só de pão, obrigado, viverá o homem. Isso é verdade. O homem vive de quê, pessoal? Olhem para mim, todo mundo. O homem vive de quê? Vamos falar a verdade. Só quero a verdade. O homem vive de quê? De que o homem vive? É a única coisa
que não te pode faltar. O quê? Quem foi que falou o ar aí? Você? Tem quanto tempo que você não se lembra dele, do ar? Ou seja, o ar é tão importante que tem muito tempo, ele nem se lembra a última vez que ele se lembrou que o ar existe. Qual é a única coisa que não te pode faltar? Dinheiro. Fala a verdade. Aí você fala, pastor, eu não acho. Você vai descobrir que, de fato, ele não é tudo isso que você pensa quando você precisar de um coração novo e você entrar na fila do transplante. Aí você vai se lembrar que o seu dinheiro não compra coração. Às vezes compra, às vezes compra. Às vezes não sei. Depende da pessoa. Não é? Depende da pessoa. Porque tudo é vendível. Mas, deixando à parte essa questão, somente quando o médico fala assim, olha, não tem jeito para você, você agora vai embora. A medicina fez tudo o que podia. Aí você vai entender que o dinheiro era a única coisa que não podia faltar. Mulher pode ir embora de casa? Vá caçar o que fazer. Homem pode ir embora de casa? Vá caçar umas turmas. Eu sou autônoma. Tem meu dinheiro. Sim ou não? Filho pode ir embora de casa? A família pode desagregar depois da morte dos pais por causa da herança? Pode. Eu só quero a minha parte, o restante vão. Dinheiro. E por causa do dinheiro, o que a gente faz? A gente trabalha. Não temos tempo para nada, nem para a família, nem para os filhos, nem para si próprio, nem para a igreja, nem para nada, porque eu tenho que fazer o quê? Trabalhar? Não, porque eu tenho que ter dinheiro. Porque se tirar o dinheiro, o trabalho desaparece. Ninguém trabalha para o outro de graça. Ninguém. Gostando de trabalhar? Mentira. Só é bom trabalhar quando você não tem obrigação de trabalhar. Hoje eu quero. Aí vai. Hoje eu acordei meio ruim. Hoje eu não vou não. Não preciso. O dinheiro vai cair na conta, normal. Estou aposentado, não sou obrigado. Aí você não vai. Agora, quando é obrigado, doente, você liga, trata atestado médico. Não, mas é só uma coisinha. Não vai ter jeito de levar atestado médico. Então vem trabalhar. Você vai, mas vai. Porque tem coisa que não dá atestado médico, não tem? Mas essa coisinha, às vezes, não deixa a gente sair de casa para trabalhar, não é? Você vai, tem que ir. Não só de pão viverá o homem. Essa é uma suprema verdade a ser aprendida por nós. Quando diz não só de pão, quer dizer o homem vive também de pão. Pão é um elemento da nossa subsistência. Foi Deus o Pai que, ao criar o homem, o colocou no jardim com toda sorte de árvores frutíferas, boa para alimento. Agora, a verdade fundamental é, não só de pão viverá o homem vive de toda a palavra que procede da boca de Deus, o que significa que o homem precisa aprender uma coisa chamada dependência de Deus. Eu dependo de Deus. Semana que vem nós vamos continuar a falar sobre isso. Vamos continuar nesse episódio aí da primeira tentação de Jesus. Tá bom?